Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Quinto Poder, Cilia, Zoom e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Agradecer o carinho, a atenção, a preocupação, ao zelo. Obrigado. O que quer que eu tive, passei pros meus quarentenados. Tive que dar atenção a eles, mas também bem leve. Não tem diagnóstico, pode ter sido só uma virose, a gente não fez o teste. Fez só acompanhamento médico à distância. A pior fase, né, se é que fosse dar algo ruim, já passou. E algumas considerações, né? Não importa muito o que foi, porque tava tomando todos os cuidados e peguei alguma coisa. Eu tô no bairro aqui no Rio de Janeiro com a maior concentração de casos. E uma segunda coisa, eu achei que eu tava lidando bem com essa situação toda, mas passado o que eu passei, deu um alívio. E se teve esse alívio, é porque eu não tava lidando tão bem, né? Ficou aquela sensação, sabe, sei lá, uma prova que você tem que fazer pra passar por alguma coisa. Óbvio que o ideal era que tivessem vagas pra todo mundo, que ninguém precisasse passar por essas provas, mas deu um alívio saber que estamos do lado dos 80% que não tem maiores complicações. Nessa também entrou uma outra de cidadania. Eu queria avisar as pessoas que eu entrei em contato, por mais que uma quarentena, teve entrega de comida, como é que eu falo pra essas pessoas, olha, fica de olho aí, porque de repente pode dar ruim. E bate com essa coisa de compartilhamento de dados, bate com essa coisa de privacidade. Você sabe como eu curto privacidade, mas existe uma diferença entre a cidadania e a vigilância, o monitoramento. As empresas, os governos querem poder, né? As empresas querem o nosso dinheiro e os governos querem se manter no poder. Uns vão fazer mais, outros vão fazer menos. Escolha aí o seu sindicalista preferido, mas o meu ponto aqui é que eu não quero que o governo saiba que eu tava feliz, contente ou discordando do pronunciamento do presidente ou qualquer outra coisa em função dos meus sinais vitais. E quando eu falo cidadania, não é simplesmente fornecer o dado, é fornecer o dado para que alguém entenda esse dado, transforme esse dado em informação, conhecimento e vire alguma prática. Da última vez que a gente conversou, tinham 400 mil casos, agora 700 mil. E hoje, segunda-feira, 9 horas da noite, a voz tá boa, tá tranquilo, tá potente, tô aí com uns 80% de energia, então fazer um aulão sobre backup amanhã, dia 31. É o dia mundial do backup, então homenagem ao backup. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, 9 horas da noite, aulão sobre backup em coca.tech/backup. Te espero lá. Notícias. Cocatec. Treta grande em cima do Zoom, envolvendo o Facebook. Ele estaria mandando dados pro Facebook, mesmo que você não tenha uma conta no Facebook. Dados, quando você usa o aplicativo para iOS, estavam sendo enviados pro Facebook. E algumas considerações. Facebook é Facebook, não tem nem o que falar. O Zoom, ele tem um histórico meio assim, uma garoteada de permitir uma falha de segurança para ter uma usabilidade melhor, o que não é aceitável, e estava coletando alguns dados, a princípio, para melhorar a própria experiência do aplicativo. Mas, né, não deixava isso muito claro, garoteou. E agora, estaria mandando dados pro Facebook. Digo, estaria mandando dados pro Facebook porque qualquer aplicativo para iOS que coloque o SDK do Facebook, ele automaticamente tá mandando dados pro Facebook. Teria que estar lá na política de privacidade, a gente manda dados aqui pro Facebook. De novo, garoteou. Mas da maneira que tá sendo colocado, dá a impressão de que o Zoom tá vendendo dados pro Facebook. Zucão, olha aqui os dados que eu consegui, toma aqui. E não é exatamente assim. Garoteou, porque não tá na política de privacidade. Garoteou, porque tem outras maneiras de você fazer isso. Tanto é que saiu uma versão retirando o login com o Facebook. Quer dizer, o login com o Facebook ainda existe, mas não com o SDK do Facebook. Você vai conseguir fazer o login pelo Facebook, mas vai até o site, faz o login e volta. É um pouco mais trabalhoso, segue aquela ideia de, poxa, não, vamos deixar aqui com uma falhinha de segurança, mas é para uma usabilidade melhor. Então vamos compartilhar aqui dados com o Facebook, se é que o Zoom sabia que estava compartilhando dados. Porque às vezes é errado, responsabilidade do Zoom, mas às vezes o desenvolvedor pega um SDK, pega uma framework, vou colocar isso aqui dentro do meu aplicativo e não sabe o que está sendo feito ali dentro. De novo, é responsabilidade do desenvolvedor, é responsabilidade do aplicativo. O Zoom não tem um histórico assim, mas a gente não pode colocar isso na conta da pura e simples maldade. Pode ser só ignorância. Eu falo aqui a beça de Docker. Docker aqui, Docker ali, que é como se fosse um aplicativo. Só que você tem que ter um cuidado danado na procedência desse aplicativo, na
a procedência dessa imagem. Tem as imagens oficiais, que eu vou chamar aqui de confiáveis, que é como se fosse o mesmo mecanismo do aplicativo, você baixando um aplicativo do desenvolvedor, e você pode pegar uma imagem feita por terceiros. Ele pegou, instalou, entre aspas, o aplicativo, fez uma modificação, deixou a coisa mais azeitada, mais interessante, colocou uma funcionalidade extra e distribui essa imagem. Mas você não sabe o que tá ali. Tem um lado bom, que tá num Docker, tá isolado, não vai ter acesso a mais do que deveria. Por outro lado, o que tá sendo feito ali que de repente você não sabe? As coisas do meu Docker são mais ou menos estantes, mais ou menos isolados, mais ou menos ok. Mas quando a coisa é de fato importante, por exemplo, a VPN que eu fiz com o estúdio, não tá rodando em Docker, tá rodando na máquina em si. Eu até poderia construir uma imagem para colocar a VPN rodando dentro do Docker, mas eu preferi pegar por fora e não usar a imagem de ninguém, exatamente porque é algo que teria, esse sim, de fato, acesso a tudo. Outra coisa para pontuar, Twitter, pela primeira vez, apagou uma postagem do Bolsonaro, onde ele fazia um passeio que vai de encontro com a questão da quarentena. Tinha apagado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agora do presidente. A alegação é que isso viola as regras de uso da rede. Ok, entendo, sou favorável à quarentena, ainda que eu não sei se é certo isolamento total ou isolamento vertical. Quem tem que decidir isso são os estudos, a galera que entende, passar as informações para quem tem o comando decidir. Mas o entendimento hoje é o isolamento. Ainda que você olhe como isolamento vertical, o presidente está num grupo de risco, deveria também estar isolado. Então, para vários ângulos que eu olho, deveria retirar. Por outro lado, é o presidente, né? Não que ele seja certo, é uma pessoa, pessoas cometem erros, justiça falou para voltar lá atrás, para não fazer isso, para não fazer aquilo outro. É o equilíbrio dos três poderes, mas, né, não sei se o Twitter ele chega a ser um poder. Tem, teoricamente, o quarto poder, a imprensa, talvez um quinto, a rede social, não sei, mas, enfim, momentos difíceis, decisões difíceis. Nos Estados Unidos, o Google retirou o aplicativo do InfoWars da loja por causa de fake news de coronavírus. Aí, né, não tem nem o que falar, fake news é fake news. Tem certas coisas que a gente não pode relativizar. Daniel Azulay tava com leucemia, pegou coronavírus, requer que te empate, mas a gente não pode colocar na conta da leucemia. Senão, vou colocar na conta do velhinho que morreu de coronavírus. Ah, não, porque era velhinho. Ah, não, porque já tinha uma doença antes. Culpa é da doença anterior. Alexa agora também responde sobre coronavírus. Microsoft, que ia aumentar o preço do Office 365, tanto Home quanto Personal, deu uma segurada. Aliás, tiveram algumas contas minhas que aumentaram em função do SMS. Péssimo momento, podiam dar uma segurada. Deezer tá liberando gratuitamente todos os planos por 3 meses para os novos usuários. Google falou que consegue segurar a carga, tráfego extra em função do coronavírus. Até com seus data centers, né, não teria como não segurar. Google, Amazon, Microsoft, que vendem serviços de data center escalável, eles têm que segurar. Microsoft, no Xbox junto do Teams, teve praticamente 9 vezes mais o volume de acesso. Google Duo agora faz videoconferência com até 12 pessoas. O FaceTime em grupo suporta até 32 pessoas. O Google também cancelou as brincadeiras, as piadinhas de 1º de abril. Já tava meio polêmico também em função de fake news. Aproveitou e cancelou esse ano. Longe de ser uma questão do politicamente correto, mas é um momento difícil. Eu vi um vídeo de um drone passeando pelas ruas em São Francisco e cidade deserta, coisa de filme apocalíptico. De Covid, é isso, as empresas fazendo a parte delas. 99 vai desinfectar carros em Guarulhos, 300 carros. Google fazendo doação. Airbnb dando hospedagem gratuita para a área médica envolvida na Covid. Nos Estados Unidos, a galera continua comprando o Zoom errado, as ações da Zoom. Zoom, apesar, né, das complicações, Facebook e tudo mais, a única empresa que tá ali, né, meio que sobrevivendo nessa confusão. Estados Unidos também querendo usar dados de geolocalização das operadoras, dos anunciantes, das plataformas de anúncio, para saber como é que tá a movimentação da galera. Eu vi um vídeo mostrando o uso de celular na Flórida, na praia, e Spring Break. Me acompanharam esses telefones para onde é que eles iam. E praticamente o sudeste, quase até o nordeste dos Estados Unidos, essa parte toda ficou acesa com a movimentação de celulares. A galera foi curtir uma praia e depois estava voltando. Máscaras, testes que a China tá fazendo e vendendo para outros países não tá funcionando como deveria. Os países estão devolvendo, países também criando aplicativos para reportar, informar sobre o coronavírus. Inclusive, a Apple fez um. Eu penso que a Apple não deveria fazer aplicativos fora da sua área específica de atuação. Tinha um que você assovia e escreve a música, mas nesse caso, acho que cabe. Situações difíceis, situações extraordinárias, ações extraordinárias também. Falando de Apple, papinho de que a gente teria Face ID nos Macs, voltando esse papinho, isso em função de uma patente. Você sabe como é que é patente, pode vir a acontecer ou não, mas o Face ID tende a ser uma evolução natural, assim como é natural a gente pensar no Touch ID
vi no Apple Watch. Outro papinho que rolou em 2 versões. Vai ter na coroa digital e vai ter por debaixo da tela. Na coroa digital parece uma área pequena, você teria que passar o dedo, meio assim. Na tela parece que faz mais sentido. Um daqueles leitores com ultrassom. O bacana é que como a tela é pequena, né, você não precisa colocar, entre aspas, na área toda do iPhone. Não precisa ser um sensorzão. Pode ser um, entre aspas, como falei, sensorzinho pro tamaninho da tela do Apple Watch. Papinho também de que o WatchOS 7, o próximo WatchOS, deixaria de fora o Series 1 e Series 2. Faz sentido, uma vez até que o Series 3 continua sendo vendido. Eu vi um print do Car Key e você teria 3 acessos ao carro. Você poderia dar acesso só ao porta-malas, acesso ao porta-malas e ao interior do veículo, e o acesso total, um acesso ao porta-malas, ao interior do veículo e a dirigir. Falando em dirigir, tá para sair a atualização do Tesla, que vai parar no sinal vermelho. Hoje ele só para em emergência, vai dar um passinho a mais na direção autônoma. iPad Pro, A12Z, que o Coca Anderson Silva falou, Z é de terceira dimensão, XYZ, o LiDAR, scanner 3D, mas fizeram um raio-x comparando o Z com o X e eles são iguais. A Coca, mas a Apple falou que tem uma GPU a mais. Então, tem uma GPU a mais no X, só que ela é desabilitada. Fisicamente falando, ao que parece, os 2 processadores são iguais. A Apple falou, não vou fazer a versão A13, vou fazer não. Vai de A12. Aquele chip que a gente, deixou lá escondido, desabilitado, habilita e vira o A12Z. E é nessas horas que eu fico pensando o tanto de coisa que não tem escondida dentro dos processadores, dentro das máquinas, que não é utilizado. Tem a história do receptor FM, a gente poderia estar com a A12Z há 2 anos e só tá chegando agora. Nos códigos do iOS 14, você teria uma realidade aumentada. Agora, apareceram referências. Não chega a ser exatamente um joystick da Apple, mas é o HTC Vive, que é um joystick para realidade aumentada, que a Apple estaria usando. Lembra das manchas na tela, o Steingate? Pois é, era só MacBook Pro 2013, 2014, 2015, vai indo. Agora também MacBook Air, apareceu referências em documentos internos. É aquilo que eu falei no vídeo sobre assistência. Entre em contato com a Apple. Por mais que não seja declarado, tá com algum problema, entre em contato com a Apple. Um produto caro e com suposta qualidade assim, tem que ter qualidade. Galera do Logic Pro e Final Cut, agora o período gratuito de teste, 90 dias. Vou te falar em como eu queria que o Premiere rodasse tão azeitado quanto roda o Final Cut Pro nos Macs, viu? Em 2019, segundo a Sensor Tower, os americanos gastaram em média $100 na App Store, metade disso com jogos, em segundo lugar, entretenimento, 8%, e depois mais ou menos igual com 6%, foto, vídeo, música e lifestyle. Desproporcional o tanto que a gente gasta com jogos. Em relação a 2018, foi um aumento de 27%, de 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 36%, proporcionalmente cresceu menos. E de Apple, isso só registrar também para os desenvolvedores, que ela ampliou o prazo para adequação ao iOS 13, agora é 30 de junho, mas a adequação deveria ser feita em setembro. Outra coisa para comentar é que foram anunciados o P40, P40 Pro e o P40 Pro Plus, que perde 125% da graça, porque não tem os serviços do Google, não tem Google Play. A diferença entre os aparelhos, P40, 6.1 polegadas, o P40 Pro e o Pro Plus, 6.58, e diferença também, claro, tem diferença na bateria, maior o tamanho, maior a bateria, mas a principal diferença é a câmera. No P40 você tem 3 câmeras traseiras com zoom de 3x, sem o sensor LiDAR, o sensor de profundidade. O P40 Pro vem com sensor de profundidade, a ultra-wide é 40 megapixels ao invés de ser 16, e o zoom óptico vai a 5x. Já o P40 Pro vai ter 4 câmeras, mais o sensor de profundidade. Vai ter a padrão, vai ter a ultra-wide, vai ter a teleobjetiva, só que a teleobjetiva vai ser de 3x, igual a do P40. P40 Pro, teleobjetiva é de 5x. Entretanto, vai ter uma 4ª câmera periscópica, ou seja, a lente vai para frente e para trás, faz um óptico de 10x. E agora a gente tem uma Cilia, não parece com Cilia, que é a Célia, a assistente que bolou a Huawei. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. AliExpress liberando parcelamento aqui no Brasil. O brasileiro gosta de parcelar. TIM e C6 fazendo parceria para oferecer serviços. Pode ser um grande canal para crescimento do C6. Foi refeita a análise dos gerenciadores de senha. Quem se saiu melhor foi o OnePassword. Tiveram 2 coisinhas que o OnePassword escorrega. Força bruta no browser, ao que o OnePassword disse: cara, mas isso aí não tem muito o que fazer. O cara pode pegar os dados e fazer uma força bruta à parte. Não precisa usar a interface do browser, o que é uma verdade. Outra garoteada do OnePassword, e aí não tem muito o que fazer, é quando você faz um aplicativo falso, instala no aparelho e se passa pelo verdadeiro. Eu sou o aplicativo fulano de tal, me dá aí a senha. Obviamente, com autorização do usuário, é fornecida a senha, mas uma garoteada. Foram testados Dashlane
Keeper LastPass e o RoboForm também. Foi testada a questão de força bruta, a questão de aplicativos, entre aspas, maliciosos, também sites maliciosos, sites de phishing e roubo de área de transferência, monitoramento de área de transferência, coisa que o OnePassword consegue travar. Vale registrar que o teste foi feito com extensão de Chrome em ambiente Windows e aplicativo para Android. Não foi feita análise no iOS nem no Mac. VPN do iOS acharam um bug que pode deixar vazar o endereço IP. Dropbox Beta para Mac está permitindo que você sincronize os seus arquivos do desktop. Provável que isso chegue já na versão pública. Muito bem-vindo. Vazaram os possíveis códigos de GPUs da AMD, inclusive da GPU que vai estar no novo Xbox. Alô, segurança. Semana que vem, dia 6, chega o Quibi lá nos Estados Unidos, que é um serviço de streaming, uma Netflix, só que vai funcionar tanto em modo paisagem quanto modo retrato. Você vai colocar em modo retrato, vai se ajustar. Tô bem curioso para ver isso. Vamos combinar aqui. Você segurar o aparelho em modo, tô falando de iPhone, em modo paisagem é bem desconfortável. Vamos ver se vai ser uma boa experiência. E por último, registrar que foi leiloado um tênis da Apple de 1986, já usado, gasto, já naquela época, tal como hoje. A Apple tem a camiseta, né, boné. Na época tinha um tênis, um Reebok, um Adidas da época, nada de especial, a não ser o fato, Apple foi leiloado por $16 mil, o que em moeda local são 300 zilhões de talquês. E assim, pronto para um aulão de backup hoje, 9 horas da noite. Vou ficando por aqui, mas eu volto já, 9 da noite, em coca.tech/backup. Abraços, até mais tarde. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.